Fala, minhas princesas e rainhas! Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio Pode Elas para Elas. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial. Sou muito fã dela, uma pessoa assim incrivelmente geradora de transformação na vida das pessoas. Mas antes de apresentá-la, eu vou abrir o espaço para os nossos patrocinadores. Conheça a Tenda Medieval. O melhor para a cultura geek. Produtos temáticos, exclusivos. Você ainda não acessou nosso site? Não perca tempo. Acesse abaixo e conheça sua nova loja geek. Olá, seja bem-vindo à M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Os melhores profissionais em mentoria, gestão de pessoas e alta performance de equipes. Conheça nosso trabalho. Nossa querida Roberta, seja muito bem-vinda, maravilhosa, minha terapeuta, minha amiga, com muita excelência. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, Rô? Muito obrigada pelo mesmo. convite, pela confiança. É muito bom estar aqui com você presencialmente. Linda, maravilhosa. A gente fazia tempo que a gente não se via, né? E aí, para mim, está sendo uma grande honra poder te rever pessoalmente, Rô. Linda, Deus. Seja muito bem-vinda, nossa deusa. Gratidão. Querida. Roberta, eu tive uma experiência incrível com você, mas eu quero que você se apresente para nós, né? Quem é a Roberta? Roberta tem uma vasta gama de cursos, de repertório. Que abraçar o mundo, né? É. Mas hoje, em específico, ela vai falar sobre um tema muito importante que já bombou. Inclusive, eu também quero agradecer todas as visualizações do primeiro podcast que a gente falou sobre a constelação familiar. Foi muito legal. E aí, logo em seguida, a gente escolheu você, Rô, para vir falar sobre reconsagração do ventre. Ótimo. Então, você falou que, inclusive, vocês falaram da reconsagração, né? No último podcast. É bacana. Isso, e foi muito interessante porque teve bastante repercussão. As pessoas queriam saber mais o que era isso. Então, vamos trazer a Roberta, porque a Roberta é uma das pioneiras do Brasil sobre esse tema, né, Rô? Então, explica pra gente um pouquinho. Eu sou Roberta Struzani, eu sou graduada em fisioterapia, pós-graduada em uroginecologia, obstetrícia, mastologia, ou seja, o feminino. E eu já trabalhava, por gostar disso, com essa vertente mais alternativa da reconsagração do ventre, da Yoni terapia, já estudava as medicinas chinesas, ayurveda, taoísta. E aí, dentro da parte acadêmica, eu comecei a trabalhar só com doença e não me agradou. Eu queria saúde, mas cada vez que a gente alcançava a saúde, a gente dava alta. Então, eu comecei a partir para essa parte mais alternativa, de entender a emoção por detrás das doenças. E dentro do pompoarismo, da reconsagração do ventre, da Yoni terapia, eu fui pioneira. Porque toda essa área alternativa, ela é muito recente. Há 18 anos atrás, ninguém falava sobre nada disso. Sim. Então, hoje, inclusive, eu tenho a patente da reconsagração do ventre. Eu sou responsável mundialmente para formar mulheres nessa área. E nós temos alunos em mais de 23 países. Caramba. Então, quem quiser se formar com a reconsagração do ventre ou fazer a reconsagração do ventre, eu estou tentando trazer o máximo possível de conteúdo para realmente trazer esse conhecimento que é milenar. Sim. E por que se manteve? Porque
a Rebeca sabe, né? Sim. É extremamente incrível. Isso é Então, verdade. é sagrado. Sim. Um divisor de águas, né? Eu sou prova Muito viva forte. disso, Rô. Eu já fiz algumas vezes a reconsagração do ventre com você. E não é só uma questão energética, né? É uma questão também biológica que você vai explicar para nós. E realmente, depois que a gente faz o ritual da reconsagração do ventre, ele reverbera. Na verdade, antes, durante e depois, são marcos da nossa vida, né? Eu sou totalmente outra pessoa depois da reconsagração do ventre. Mas, Rô, então, vamos começar pelo começo. O que é essa tal de reconsagração do ventre? Certo. Então, a reconsagração do ventre, ela é uma técnica milenar e terapêutica, ou seja, independente das suas crenças, dos seus dogmas, você pode usufruir dela, desde que você tenha tido a sua menarca, né, a sua primeira menstruação. Então, a partir daí, qualquer mulher pode realizar a reconsagração, mesmo inclusive que tenha retirado o útero, porque a reconsagração do ventre ela vai trabalhar as memórias uterinas. Então, tudo que nós vivenciamos na nossa vida, ele vai marcando, memorizando em memórias celulares. E tudo que se relaciona com autoconhecimento, autoestima, amor, relacionamento, sexualidade, nós guardamos no nosso útero, ou seja, praticamente tudo. E, inclusive, nós guardamos também as memórias celulares da nossa ancestralidade. Ou seja, muitas coisas que você vem repetindo não foi vivida por você. É um comportamento que você vem trazendo dos seus ancestrais. E aqui eu não estou falando de crença, de coisas que algumas pessoas, um grupo de pessoas acreditam. Eu estou falando de ciência já. Isso já é comprovado. Tem vários estudos que comprovam em ratinhos e tudo o quanto a gente vai trazendo os comportamentos dos nossos antepassados. E aí, com tudo isso e o campo, nós vamos manifestando. E quando nós fazemos a reconsagração do ventre, nós falamos na linguagem dessas memórias celulares e do nosso inconsciente e modificamos, decodificamos essas memórias do útero. Por isso que é tão incrível, independente da mulher que acredita ou não, todo mundo tem resultado. Que lindo, é real, né? É real, é terapêutico. Incrível. Ô, Rô, então já vou te fazer uma pergunta polêmica aqui, babaducho, pra gente já começar aqui as meninas falarem, não vou sair desse podcast porque o negócio aqui vai esquentar. Então, as energias dos nossos ex, dos boys aí do nosso passado, fica tudo grudado no nosso útero, Rô? Sim! Meu Deus! E o que significa isso, Rô? Fala pra gente. Quando eu falei a primeira vez disso na internet, viralizou e eu recebia tanta crítica, tanto hater, tantas pessoas famosas. Eu falei assim, que bom, né? Pelo menos eu tô sendo vista. Adoro uma polêmica. Tô de destaque aqui. Só que na época não tinha nenhuma comprovação científica. Era simplesmente a filosofia, né, sendo reverberada. E hoje tem. Então, hoje eu consigo me respaldar através de tudo que foi comprovado. E nada no Brasil, né? Tudo fora. Mas a gente tem que buscar lá. E hoje eu consigo respaldar. Falar assim, aqui, ó. A minha verdade já tornou ciência. Isso, mas, nossa, foi um bafafá. Apareceu na UOL, várias coisas. E aí, o que acontece? Então, toda vez que nós ficamos com alguém... Gente, pensa, Rebeca. Nós... temos relação com uma pessoa. Essa pessoa, ela solta um liquidinho, né? Sim. E esse líquido, esse sêmen, pode ter os códigos genéticos do bisavô desse cara. Se você fecundar, o que vai acontecer? De repente, você pode vir com um olho da mesma cor que o bisavô dele. Sim. Olha quanta carga. E aí você acha que é somente uma carga genética para uma fecundação? Claro que não, gente. A gente está falando de tudo. Tudo sempre está somado. Sim. Não é uma coisa somente física. Então, imagina a energia que não está vindo. Os códigos informacionais. E isso é tão sério que posso contar uma experiência minha? Claro, com certeza. Teve um cara que ele... Ai, tomara que meu namorado não veja isso. Amor, se você... Eu tinha passado, né, amor? Então... Fez parte da sua história, né? Então, tinha um cara que eu tinha muita vontade de ficar. E é do colégio. A gente era amigo por muito tempo. E aí, eu resolvi ficar com ele. E quando eu fiquei com ele, parecia... Ele estava passando por vários problemas, né? Então, não era uma fase legal para mim ficar com ele. Quando eu fiquei com ele, parecia que a gente tinha passado um trator em cima de mim. Foi super bacana, super gostoso.
Só que os problemas dele, que aconteceu? Ali eu era uma fonte de energia. E existe um processo de difusão que acontece com tudo na vida. Tudo vai partir de um meio mais concentrado para o menos concentrado. Se você, por exemplo, jogar aqui isso daqui, esse copo de água aqui, ele vai cair. Por quê? Porque está saindo de um meio mais concentrado para o menos concentrado. Sim. E ali, quando você tem relação com alguém, vai sair a energia de um meio mais concentrado, mais energizado, onde você está se cuidando, e a outra pessoa que está necessitando daquela vitalidade, daquele cuidado, vai te sugar a energia. E ele está cheio de cargas energéticas, por exemplo, uma pessoa suicida. Se você tiver relação com uma pessoa suicida e depois você tiver pensamentos suicidas, isso pode não ser seu. Nossa, que profundo, Entendeu? né? Por exemplo, teve uma aluna minha, as minhas alunas acabam ficando meio neuróticas, gente, nem eu sou neurótica, não é pra você transar com ninguém, você pode, depois faz a reconsagração no ventre, né? Transa e reconsagra. Nossa, reconsagra toda semana, não, pera lá, né? Mas você começa a peneirar, você começa a entender que o teu corpo é um templo e que você não vai simplesmente transar, aquele corpo, plasma, né? Esse corpo etérico vai se mesclar um no outro. Se você for perceber, a relação física, ela é uma fusão. Sim. Então, estas informações vai ficar ali. E uma aluna minha falou assim, Rô, eu fui para um jantar com um amigo, e aí a gente estava pensando em ficar, e quando nós ficamos, quando a gente foi jantar junto, ele foi super grosso com o garçom. E aí eu falei assim, isso não está de acordo com os meus valores. Eu não vou deixar que essa energia me invada. Que legal. Então é isso, você começa Fica mais a peneirar. criteriosa, né? Isso. Muito interessante, né? E por isso, então, do sagrado feminino, Rô, também, porque nós temos essa energia sagrada dentro da gente, somos um sagrado feminino por conta disso também. Sim, a gente tem que começar. Acho que o patriarcado e tudo que nós passamos, nós trazemos ainda nos dias de hoje. Então, muitas vezes, para validar o nosso valor, para nós termos autoestima, para entender, essa pessoa gosta de mim, não, tá legal o meu jeito, eu posso me amar. Então, para você poder ter esse auto-amor, nós aprendemos a precisar desse reconhecimento, sabe? Sim. E muitas vezes a gente se submete a coisas que ainda vêm desse passado. Então, eu acho que o sagrado feminino é esse movimento de nós entendermos o nosso valor, independente se a outra pessoa reconhece ou não. Nossa, que profundo. Né? Rô, conta uma experiência pra gente, assim, que você já viveu. Porque você já fez quantas reconsagrações, Nossa, mais ou menos? 18 anos fazendo, muito. E alguns eventos que eu fazia era para muitas mulheres. Muitas mulheres. Tipo, evento onde vinham mulheres de todo o Brasil. Por exemplo, é que eu não vou falar aqui para não parecer coisas de crença, sabe? Sim. Então, eu não vou dar o nome aqui. Mas vários eventos que tinha muitas e muitas mulheres. Então, já foram mais de 30 mil mulheres pela conta, assim, por alto que nós fizemos. E isso há uns anos atrás. Então, foram muitas. E ainda mais no digital, né, que eu não tô ali, o pessoal vai fazendo, então foram muitas. E tem alguma, assim, marcante, Rô, que Nossa, você se lembra? muitas incríveis. Tipo, verdadeiros milagres. Da mulher, por exemplo, chegar... gente, eu tenho que ter muita cautela para falar isso, né? Mas... Ok. Da mulher chegar assim, mostrar o diagnóstico pro médico e ele falar assim, eu não sei o que aconteceu, foi um milagre, ajoelha no chão e agradece, porque não tem mais nada aqui. E, por exemplo, algumas coisas que vão acontecendo, e aí eu ia buscando na ciência, porque eu falava assim, não, gente, tem que ter uma explicação. Olha o que isso que tá acontecendo. Então, por exemplo, teve um caso de uma mulher que ela tinha certeza que ela tinha sofrido abuso. E isso chega muito para mim, da mulher sentir que já foi abusada, mas não lembra. Então, elas acham que elas apagaram da memória delas. E aí, essa mulher, ela era homoafetiva. E ela falava assim, mas Rô, eu sinto atração por homem, mas eu tenho uma resistência, eu tenho um ranço de homem, que eu tenho vontade de socar eles. E aí ela falou assim, então eu acho que eu já fui abusada. E aí, quando ela fez a reconsagração, ela viu a avó dela sendo abusada por um primo, não, por um tio. E aí, ela via tudo. Ela via, inclusive, os azulejos da cozinha. O desenho do azulejo da cozinha. Nossa. E a avó ainda era viva. Então, ela saiu da reconsagração e foi conversar com a avó.
Quando ela chegou para conversar com a avó chorou, caiu em Nossa, prantos, que porque ela falou profundo. assim: eu nunca contei isso para ninguém. E ela contou, inclusive, dos azulejos. Ou seja, essa memória estava no código genético dela e ela seguiu, porque a avó não curou. Então, alguém da linhagem precisava curar. E aí, quando ela cura esse aspecto, ela cura a avó também. E a avó colocou para fora pela primeira vez. Nossa. Nessa mesma semana, ela era virgem, essa menina. Na mesma semana, ela foi viajar, encontrou um primo, que era uma viagem de família, e ela perdeu a virgindade com esse primo. Ou seja, dentro do núcleo familiar. Olha o processo de cura. Que lindo. E ela se curou. E tem várias respostas dessas, das mulheres achando que vivenciou uma coisa, e depois, sempre a reconsagração do ventre. Então, é o que eu também tenho acesso, né? Talvez tenha outras, mas do que eu tenho Sim. acesso dentro da reconsagração do ventre. E aí, elas vivenciam e se lembram de coisas que elas não viveram. E é muito incrível, porque a reconsagração faz você ter uns movimentos, umas vontades de fazer algumas coisas. E aí, por exemplo, uma outra lembrança que veio aqui, ela vai na casa da mãe. Aí a mãe conta, não foi você que passou isso, fui eu, aconteceu assim, assim, assado. Nossa, que profundo. Então, a gente carrega muitas coisas que não são nossas. Que, inclusive, às vezes a gente acha que é da vida passada, às vezes não é da vida passada. É uma memória de uma ancestral que está instalada em você e que você veio para honrar, para curar esse aspecto, libertar. Nossa, muito profundo. Tem muito a ver com o que a gente estava falando no episódio anterior sobre constelação familiar, né? E a reconsagração do ventre é como se fosse também uma continuação para a gente poder limpar essas memórias das nossas ancestrais. Então, Sim, a reconsagração, ela é muito parecida com a constelação familiar. que incrível. Eu acredito que Bert Helling acessou ali no inconsciente coletivo a reconsagração, porque a reconsagração é milenar. Que lindo. Bert Helling, até agora há pouco... Eu não sei se ele ainda está vivo, acho que ele não está mais vivo, né? Mas é recente, entendeu? Sim. Então, eu acredito que talvez ele realmente tenha acessado do campo acástico Que incrível. partes da filosofia da reconsagração, porque é muito semelhante. Que incrível. Inclusive, o padrão de repetição. Na reconsagração, a gente também trabalha o padrão de repetição. Ô, Rô, então, deixa eu só entender. A reconsagração, ela é válida, então, para esses dois viés, no caso. Tanto para limpar, né, essas energias dos boys aí que a gente teve de relação, e também para poder limpar essas memórias energéticas, memórias ancestrais, essas questões de traumas, de dores, sofrimentos das nossas ancestrais também. Isso, muito interessante, Rebeca, isso. Porque eu acho que é uma dúvida muito comum das mulheres. Então, ela trabalha muita coisa. Eu acho que ela trabalha o feminino, Que no lindo. geral. Então, ela trabalha todas as tuas memórias que talvez tenha ficado desde o começo da tua vida e que vai te gerando crenças. Tudo que os teus pais vão falando e que você entendeu que a vida é daquele jeito. Das memórias que vieram das tuas ancestrais e que tá na sua genética, das questões do campo e o que já se manifestou no teu corpo. E também o que a gente vai guardando de laços, ou seja, ela é como se fosse um divórcio energético, porque ela vai cortar esses elos energéticos que existem entre um homem e uma mulher. Nossa, que Então, é incrível. muita coisa que a reconsagração trabalha. Questão de saúde também, Rô? Não sei, assim, alguma questão de doença no útero, ou mulheres que não têm o útero também, você acha que é importante fazer? Ótimo. Então, é assim, toda vez que uma doença se manifesta no corpo, antes dela se manifestar no corpo, ela esteve plasmada no teu campo. Por quê? Porque ela é uma emoção. Toda doença é um desencadeamento de uma emoção que não foi bem elaborada. Então, se, por exemplo, para ficar claro, se eu carrego o mundo nas costas, se eu tô sentindo muita canseira, nossa, eu tô muito sobrecarregada, nós não sentimos aqui? Sim, Nossa, esse por quê? fardo. Porque nós entendemos que estamos carregando o mundo nas costas. Então, a gente já traz aqui. E assim é com todo o corpo. Se eu retenho emoções, o que eu vou ter? Infecção de urina, que acontece por conta de reter a urina água. Água é emoção. Caramba. Então, tudo acontece dessa forma. Sendo assim, não adianta nós simplesmente trabalharmos o quadro do que já se manifestou do corpo. Eu costumo fazer uma analogia que fica bem claro. Imagina assim, nós deixamos a torneira do banheiro aberta. E aí inunda todo o banheiro.
Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai enxugar o banheiro ou você vai fechar a torneira? Fechar a torneira. É isso. Então, E nós na raiz. Isso, nós vamos na raiz do problema. Não adianta eu tratar uma infecção de urina, uma candidíase, uma endometriose, se, na verdade, é o corpo gritando para você cuidar daquela emoção. Ele só está encontrando uma forma de manifestar essa verdade para você. Nossa. Então, primeiro a gente fecha a torneira, primeiro trabalha a emoção, e aí, ou depois, ou paralelamente, a gente vai trabalhar, então, enxugar o banheiro, que é a manifestação da doença. Então, a reconsagração, ela também afeta diretamente na saúde física da mulher. Sim. Nossa, é muito profundo, né, Rô? E é incrível, gente. É incrível, incrível, incrível. É claro que não tem como prometer, não existe Sim, isso. sim. Cada mulher vai ter o seu tempo. Tem mulher que é muito rápido, que ela acaba de fazer a reconsagração do ventre e aí ela melhora de algum aspecto. Ela entende o motivo da candidíase ou passa, então isso acontece. Uma mulher, por exemplo, que tentou engravidar o tempo todo, já fez FIV, nada faz ela engravidar, os médicos falam que não tem causa, não tem diagnóstico, ela faz a reconsagração, engravida. Rápido. Então, só que aí tudo vai depender do processo e do tempo de cada mulher. Mas é esse caminho que você precisa fazer, de limpar as emoções. Rô, 2 perguntas. Por que reconsagração? Ótimo. E por que o ventre, né? E tem alguma questão específica de ser o ventre? Ai, amei. Isso é muito legal. Inclusive, a gente teve mais de 100 plágios da reconsagração. E algumas pessoas colocam consagração, né? É reconsagração porque a nossa primeira consagração é a nossa menstruação. Que incrível. É o momento que a gente se limpa. A primeira menstruação, ela é muito simbólica. A minha... Não posso contar. Corta. Esquece. Mas, enfim, a primeira menstruação, ela é muito simbólica. Sim. Porque é o momento que você limpa tudo que tá ali. De todos aqueles anos. De todas as emoções. Então é a primeira menstruação. Primeira, Eu tinha a entendido menarca. que a consagração era todas as vezes que a gente menstrua. Não, então é a primeira. A primeira. Entendi. A primeira é essa limpeza. Mas também, né? Também. Porque toda menstruação nossa deixa de é uma ser limpeza, também, não sim. deixa de ser. Tanto é que é muito comum você marcar de fazer a reconsagração, a E tua menstruação adiantar. Aconteceu isso comigo. Aconteceu? Acontece com muitas mulheres. A menstruação adianta e aí você menstrua no mesmo tempo. Sim. Então, menstruar durante a reconsagração é maravilhoso, porque ela já tá limpando. Aí já me perguntaram assim, Rô, então por que eu preciso reconsagrar? Não posso só menstruar? A nossa menstruação não dá conta. Entendi. É muita coisa, são muitas emoções. Então, a reconsagração, ela é uma mãozinha Sim. para nossa menstruação. Até uma questão que aconteceu comigo, Rô, um depoimento verdadeiro, assim, que na minha vida, eu parei de ter cólica depois que eu fiz a reconsagração do ventre. Interessante, né? Reverbera na saúde física mesmo. Isso. Porque a cólica, ela é uma força para poder ele tirar. Você tá fazendo força ali porque o teu feminino tá fraco. Sim. O teu útero não tá suficientemente forte. Então, ele precisa se contrair muito para poder liberar. Quando você faz a reconsagração, você tira a maior parte ali das emoções. Incrível. E aí, agora ele consegue. Então, é muito comum as mulheres pararem de ter cólica depois de fazer a reconsagração. Aí, como é que não vai acreditar num negócio É desse? incrível. É como se fosse um resgate da nossa identidade, né, Rô? Parece que até o momento que a gente não faz a reconsagração, a gente tá com tanta energia aqui, né? Nossa, que a gente já não sabe mais o que é meu, o que é do outro, tudo fica nesse emaranhado, né? E depois que a gente faz esse ritual, a gente consegue se identificar mais. Isso aqui é meu, isso aqui faz parte da minha identidade, da minha personalidade. É uma coisa mágica, né, Rô? Fantástico. Muito bom, Rebeca. Inclusive, quando as mulheres começam, você pode passar o rodo? Pode, aproveita. Eu ia perguntar Só isso. que toma cuidado, porque a gente começa a misturar as ideias. A gente começa... Lembra que eu falei que, às vezes, de repente, você fica com um suicida e você começa a ter uns pensamentos estranhos, né? Então, gente, eu pegava trejeito. Olha só, que nem era seu. Não era meu. E aí, quando eu falava assim, nossa, eu tô fazendo o mesmo trejeito do cara. E o meu cheiro sempre mudava. Cada vez que eu ficava com um cara diferente, o meu cheiro mudava eternamente. Caramba. Nunca mais. Porque quando eu era virgem, eu tinha um cheiro íntimo. Aí, quando eu tive a primeira relação com meu namorado, outro cheiro.
Quando eu tive o segundo namorado, outro cheiro, e não passa nunca mais. Então, olha que forte isso. E aí, como é que você começa a ficar com vários caras, daqui a pouco você fica piradinha. Sim. Suas ideias ficam tudo bagunçadas, você não sabe mais o que é seu. É exatamente isso. E aí, quando você faz a reconsagração, você fica mais aliviada e você começa a encontrar a tua essência. Que lindo. Quem você de fato é. E por que do ventre, Rô? Porque o ventre é o símbolo do nosso feminino. Por exemplo, quando você tava... quando a tua mãe, ela tava no útero da tua avó, o óvulo, que é da origem a você, tava ali dentro do ventre dela. Então, era 3 ventres juntos. Entendeu? Sim. E ali, quando a tua avó vivenciava ali dentro da tua mãe, as células do teu óvulo, que é da origem a você, tava ali escutando. Nossa. E aí, você então pode ter memória da gestação da tua avó carregando a tua mãe. Nossa, que incrível. Entendeu? Então, é como se os nossos úteros de todas as mulheres estivessem ligados. E quando nós mulheres nos reunimos de forma sagrada, com muito amor, com muito respeito uma com a outra, completamente neutro, sem nenhuma rivalidade, Que lindo. é tão curativo, Rebeca. As mulheres que verem esse podcast, que vivenciarem isso, comenta aqui, sério. Sim. Porque é extremamente curativo. Dá vontade, assim, de chorar só de você sentir essa união feminina. É lindo. Nós, mulheres juntas, temos muita força. Tiraram isso de nós de propósito para nós não reconhecermos o nosso poder pessoal. Que lindo. Que lindo, Rô. É muito profundo isso. Muito. Porque eu tava. Enquanto você falava, eu pensei justamente sobre isso, assim, né? Existe alguma estratégia, né, astuta para poder fazer isso com a gente, né? Porque, infelizmente, na sociedade existe essa questão da guerra, da competição entre as mulheres. E é muito pesado. Quando a gente entender que não tem isso, a gente conseguir viver a sororidade, vai sair uma potência tão forte do nosso meio entre mulheres, né, Rô? Porque não é possível. É proposital terem tirado essa nossa força, né? Com certeza, o patriarcado fez muita coisa de propósito. Vocês podem ver, inclusive, os homens narcisistas que não querem que as mulheres fiquem como amigas, sabe? Vai fazendo Sim. esse joguinho. Mas as mulheres, esse movimento já está acontecendo entre nós. Sim. Só que eu acredito que toda paz precede do caos, né? Sim. Então, agora ainda tá meio caótico, porque houveram tantas raivas do masculino, que agora ainda tá nesse momento agressivo, como se fosse uma vingança, como se ainda fosse uma competição. E não é. Sim. Não é só o feminino que é sagrado, é a dualidade. Que lindo. É a necessidade do masculino e do feminino, né? Então, é preciso encontrar nesse meio o amor, que os dois meios são necessários. É o yin yang, é o equilíbrio perfeito. Então, eu acredito que agora nós também precisamos buscar mais homens que venham trazer a cura do masculino. Que lindo. Porque enquanto os homens não estiverem curados, eles vão continuar ferindo mulheres. E as mulheres não vão adiantar se curar, sabe? Então, precisa ser um meio global da necessidade, que todo mundo tem a sua importância, Que sabe? O seu incrível. valor. Essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer lá no final, mas a gente já puxa para agora. Se existe algum ritual também de reconsagração do masculino, se o masculino ele também absorve com tanta profundidade igual a gente, porque nós recebemos, né, essa energia do masculino, e o masculino que solta, né, através da relação. Mas eles também ficam com a nossa energia? Como que é isso, Rô? A mulher, por natureza, ela gesta, ela pega para ela. A mulher, por natureza, ela é emotiva, ela é matriarcal, ela cuida. Então, nós temos uma tendência maior de guardar tudo, de pegar para nós do que o homem. E, inclusive, existe exatamente isso que você falou, Rebeca. São eles que jorram em nós. Eles encaixam e jorram em nós. E nós somos esse receptáculo. Inclusive, quando gesta, é em nós que vai estar esse meio. Então, cabe a nós escolher. Na verdade, não é o homem que escolhe as mulheres. Deveria ser as mulheres que escolhem os homens. Sim. Porque quem vai carregar sou eu. Inclusive, conscientemente, racionalmente, depois quem carrega somos literalmente nós, né? Literalmente, Então, né? Então, somos nós que precisamos ter a responsabilidade de saber se vale a pena carregar aquela energia ou não. Nossa, que forte. Tem tudo a ver com alto valor também, né, Rô? Sim, por isso que a cura do feminino é tão importante.
E o homem, ele carrega também essa questão de elos. Então, existem duas coisas que nos ligam depois que nós temos uma relação ou um sexo de fato. Uma é o miasma dele com todo o campo informacional que fica dentro de nós e reverbera em nós. E aí, quando nós reconsagramos, nós limpamos. Certo. E existe também um elo entre os dois. Esse elo fica nele também. Tipo, dele com as outras ex dele? Isso. Aí a gente recebe a energia dele e das ex dele. Aham, Meu como Deus se do fosse. céu. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Que babado. Que a gente coloca o danoninho lá, sabe? É exatamente isso. Então, todas as informações do que ele vai vivenciando fica ali. Só que nós temos isso com todo mundo. Por exemplo, uma mãe, que um filho sofre um acidente, a mãe não grita. Já viu várias cenas dessa, inclusive sim. em filme? A mãe gritando porque ela sentiu o acidente do outro. Por quê? Porque existe esse fio, essa ligação entre as pessoas que nós temos muito contato. E relação íntima muito mais. Então, esse homem, enquanto ele não se desliga, ele pode reverberar. E eu já escutei, por exemplo, casos de mulheres que já tinham se desligado, mas o homem não se desligava dela e ela não conseguia ter uma relação. Ela parecia que ela, ela não desenvolvia. E, às vezes, você não está bem no seu relacionamento atual porque você ainda tem ligação com o seu ex. Nossa, que forte. Quer ver uma coisa? Você já falou o nome de um ex com o atual, sendo que você nem pensava nele? Por quê? Porque o nosso inconsciente não sabe discernir quem é um, quem é outro. Namorado é tudo um só. Então, enquanto nós não desligarmos estes fios, esta ligação, nós vamos descarregar no atual as dores e os sofrimentos que o ex nos causou. Nossa. Então, nós precisamos ir desligando. E, às vezes, as mulheres falam assim, não, eu tô super bem, mas eu não quero que ele seja feliz. Você não tá se desligando dele. Sim. Você não se desligou dele. Você precisa desejar felicidade ao outro. Que ele encontre alguém tão boa quanto você. Porque senão você vai continuar ligada nele. E o ritual da reconsagração, ele faz esse corte também, Rô? Faz. Mas quando a pessoa tem essa intenção, eu faço especificamente uma técnica que é para cortar mesmo os laços. E nessa técnica eu consigo visualizar acontecendo. Então ele se manifesta no campo e, gente, não tem nada de magia, tá? É as coisas do campo mesmo. E hoje eu já consigo comprovar do campo acástico, através da física quântica, o porquê que isso se manifesta. E aí ele se manifesta o que está acontecendo, se é ele ou se é ela que tá puxando isso. Existem várias teorias através do taoísmo na Índia, de vários tratados antigos que falam a respeito disso. Ou seja, gente, extremidades do mundo antigos que não tinham contatos uns com os outros tinham acesso à mesma informação. Traziam a mesma informação. E hoje, coisas dessas medicinas antigas, elas estão sendo comprovadas pela ciência, né? O que eles falavam lá sem ter nenhuma tecnologia. Então, o que eles diziam? Eles diziam que a energia de uma pessoa pode ficar em nós por 6 meses, 1 ano ou 7 anos. Nossa. Até que ela se dissolva completamente. Então, nós precisamos cortar antes, entendeu? Então, a reconsagração, ela corta? Desculpa te Corta. interromper. Então, não precisa esperar esses 7 anos pra resolver. Meu Até Deus. porque os tempos mudaram, né? Ainda bem, imagina, a gente ia ficar louca. Então, é preciso tirar antes. Mas por isso que muita gente fala assim, não, agora eu vou fazer o meu ano sabático. Né? E é instintivo, as pessoas não sabem disso. Mas ela fala assim, não, eu quero ficar 1 ano sem ter relação com ninguém. Eu tentei algumas vezes, eu não consegui, não. vamos para a reconsagração do ventre. Vamos fazer a reconsagração que limpa do mesmo jeito. Ô, Rô, e aí, então, só para eu entender, pra gente voltar ali da questão do masculino, eles precisam fazer também essa reconsagração ou não necessariamente? Eles podem fazer o divórcio energético e tem uma outra técnica também americana que chama carta do elo. Que aí eu também faço com eles, com os homens. Mas a reconsagração não. E eles pedem muito. Que legal. E eu já pensei em algumas possibilidades de fazer o teste. Sim. Muitos homens já se colocaram como cobaia, mas eu ainda não fiz em nenhum homem. Nossa, seria muito interessante, né? Muito. Já criaram reconsagração do falo, mas não foi pra frente, não.
mas eu já vi na internet. Que interessante. E qual que é a diferença de reconsagração do ventre e divórcio energético? Ah, ótimo. A reconsagração no ventre, ela foi o primeiro divórcio energético que existiu no mundo. Na verdade, a técnica de sagrado feminino mais antiga que existe ainda hoje é a reconsagração no ventre. Certo. E o divórcio energético foi criado agora há pouco tempo, né? Dentro do Theta Healing, depois foi recriado em outras técnicas, mas o primeiro foi a reconsagração. Então, a reconsagração também é um divórcio energético. E você pode encontrar divórcio energético no Theta Healing, em outras energias, que é o corte dessas energias entre os dois. Então, é uma questão mais pontual de relacionamento. A reconsagração já vai toda essa questão da ancestralidade também. Isso, É um a pouquinho mais reconsagração, profunda. ela não é só o divórcio. Entendi. Ela é uma limpeza geral de tudo. E não é só limpeza. Ela vai limpar e vai reacender o que existe em você. Nossa, Por exemplo, a minha irmã, eu desenho, meu pai desenha, minha mãe desenha, meus tios desenham, minha avó desenha. Então, todos nós temos dons artísticos sim. de olhar e desenhar. A minha irmã não desenhava um coração. E ela ficava super frustrada com isso. Ela fez a reconsagração do ventre. Ela desenha quadros idênticos dos bichos. Que incrível. Ela não sabia desenhar um coração. Então, o que aconteceu? Brotou esse talento que estava adormecido dentro dela. Que incrível. Muito incrível. Você olha os quadros, é idêntico. Você sabe identificar o bicho que é pela feição, sabe? Pela emoção. Sabe, o bicho tem feição, Sim, né? sim. E aí você consegue ver pelo quadro idêntico. Ela não sabia desenhar um coração. Que incrível. Muito incrível, É como cara. se a gente É muito incrível. resgatasse a nossa essência verdadeira, Sim. né? Mulheres que depois chegam em casa e falam assim: Roberta, eu sou linda. Eu tô me olhando no espelho, eu tô me vendo linda. Eu nunca me vi assim. Que lindo. Então, por quê? Porque a gente tira toda aquela bagagem que você vai carregando, de tudo que vão te apontando, de tudo que vão te falando, e de repente de coisas que nem são suas, que são das suas antepassadas. Nossa. E aí, quando você reconsagra, várias coisas mudam, vários pensamentos mudam. Gente, esse conteúdo tinha que estar dentro da educação, né? Nossa, A gente tinha que falar sobre isso nas escolas, né? Porque, olha, é muito profundo. muito. As adolescentes, o ensino médio, porque quanto tempo a gente perdeu, né? Rô? Sim. E quantas mulheres não iriam se valorizar? É verdade. Né? De repente, porque às vezes você fica com alguém ali que realmente é para sua autoestima, é realmente para validar. E às vezes, né, uma furada. Às vezes Sim. você sai de uma relação pior do que antes. E vira Então- uma bola de neve, né? Uhum. Quando você vê, você tá totalmente perdida, você já não sabe mais quem você é, você não sabe os seus gostos, você não se reconhece mais por conta dessa emaranhado de emoção que a gente tá vivendo. E tem uma coisa muito importante que é, por conta dessa rebeldia de se curar do masculino, as mulheres falam assim: não, agora eu quero só ficar e não me apaixono mais. Só que existe uma questão energética que acontece, que é a energia que entra por baixo, ele vai jorrar aqui a energia, ela precisa sair pelo coração. O homem tem a parte de baixo protusa, porque ele ejeta e nos ensina a ser mulher. Nossa, Ele vai nos ensinar a descobrir a sexualidade, a descobrir o poder da sedução, a descobrir o mulherão que nós podemos ser, sabe? Sim. Encontrar essa nova faceta da vida, sabe? E nós ensinamos ele a amar, a ter afeição, a criar esse instinto protetor do homem através do amor. Então, nós temos o quê, Protuso? O coração. Os peitos. Por quê? Porque nós temos isso. Inclusive, quando o homem fica palpando teu peito, ele está palpando teu amor. O homem que gosta muito é porque ele está buscando teu amor ali. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece na dinâmica sexual? Ele ejeta a energia e nós precisamos jorrar ela. Ele ejeta e nós precisamos jorrar ela. Quanto mais você fecha o coração e abre as pernas, mais cheia de bagagem tu vai ficar. Agora, se você aprende, dependente se o cara é o amor da tua vida ou se ele é uma pegadinha só naquele momento, você precisa amar naquele momento. Você precisa estar amando. Por quê? Porque se você ama essa pessoa, se você honra o templo dela, né, tá ali pro respeito mútuo, acontece essa dinâmica energética. Nossa, é muito sagrado, né? Muito sagrado. Dentro do Tantra, por exemplo, a gente não vai ter tanta energia de miasma, porque nós estamos recebendo e doando, recebendo e doando. Então, é uma dinâmica. Que incrível. Lindo.
Nossa, é muito profundo. Eu acho que a gente não tem noção de tudo isso, né, Rô? É muito profundo. E o pior é que são coisas milenares. Antes de Cristo já tinha essas informações. Mas por que foi apagada? Foram queimadas as bibliotecas. Botaram fogo para que não tivessem consciência. Né? A população, ela foi doutrinada através do medo. Porque quem tem medo não expande. Quem tem medo fica vulnerável e é mais fácil de manipular. Sim. Então, muitas desses conhecimentos já existiam, mas foi apagado. E agora nós temos a possibilidade de ter acesso a tudo isso de novo para nos curarmos. Que lindo. É um resgate, É um né? resgate. Eu acho que a Terra vai se reciclando. Eu acho que Sim. em algum momento vai todo mundo ter consciência. Sim. Por isso que às vezes parece que não é tão distante isso que você traz, né? Ao mesmo tempo que é novo, mas intuitivamente assim, vem a percepção de parece que eu já ouvi isso, eu sinto isso, tá dentro de mim, só tá adormecido, né? Mas a gente tem uma percepção que não é algo novo, né, Rô? Linda. É Nossa, incrível, que né? gostoso conversar com você, Eu Rebeca. também É amo, isso, eu amo. perfeito. É isso. Tanto é que a gente fala assim, nossa, eu estou gestando uma ideia. Olha, esse meu filho aqui, quando a gente fala de um trabalho, de um projeto, olha, esse meu filho aqui, por quê? Porque intuitivamente a gente já sabe que o nosso útero não cria só uma vida física. Sim. A gente cria sonhos. O útero é o maior potencial co-criador. Que lindo. Você que estuda a lei da atração, né? Você também acompanha a lei Neurives, sim, né? amo. O útero é o maior co-criador. Porque ele cria. Nós temos essa capacidade de trazer uma alma dos céus e plasmar essa alma formando um corpo para dar vida. A vagina é o portal da vida. Não existe outra forma de você ter vida na Terra se não passar por esse portal. Então, nós pegamos dos céus, plasmamos um corpo e trazemos à Terra. Tem alguma parte, alguma coisa que seja mais co-criadora do que isso? Não. Então, toda vez que nós estamos gestando alguma coisa, é através do útero. É esse poder que nós temos. E isso as mulheres, a gente já sabe, é isso que você falou. A gente fala sem querer, brincadeira de formas, né? Tipo, formas de se falar, a gente já sabe intuitivamente para que serve tudo isso. Sim, Já sim. existe esse conhecimento dentro de nós. Já tá milenar, Lindo né, Rô? É isso, que incrível, é legal. incrível. E a gente tá resgatando, né, aquilo que já estava adormecido. Eu acredito muito que a Terra tá passando por essa regeneração, né, Rô? Sim. A gente vai caminhar para isso, tenho certeza. Isso. E é mais amor incondicional. Eu acho que a gente vive muito no ego. Sim. Né? A gente vive muito, por exemplo, hoje tem um conceito muito grande de eu não vou ser trouxa de ninguém. Eu não vou deixar que façam nada comigo. Não, hoje eu... Gente, não é por aí. É amor incondicional, sabe? Se o outro tá te fazendo sofrer, é porque ele tá pedindo socorro. Então, tudo bem, você não vai deixar ninguém abusar de você, mas não perde a sua generosidade. Não deixa que isso anule o amor que existe em você. Quando a gente aprender a caminhar pelo caminho do meio, através desse amor incondicional a todos os seres, tudo vai fluir. É isso que tudo ensina. O que é a Bíblia? O que todas as religiões ensinam? Amor. Ô, Rô, e uma pergunta que você está falando, assim, não sei se tem a ver com a reconsagração, mas que surgiu também no primeiro podcast sobre constelação familiar, que a gente, no papel da mulher atual na sociedade, sabe? Veio dessa sociedade mais machista, e hoje a gente, pela luta, pela competição, pela essa rebeldia, e aí atualmente a gente está nesse desafio, né, de se colocar dentro da sociedade, né? Então, a gente acaba absorvendo muitos papéis, né? E os homens ficam mais perdidos nesse local e a gente acaba se sobrecarregando. E como que você enxerga isso dentro da feminilidade, Rô? Quais os desafios? Nossa, é muito polêmico. Tem muita coisa para falar a respeito disso. Mas, em sumo, existe hoje em dia, para se adaptar ao meio, nós precisamos, normalmente, não adianta só o homem trabalhar. A mulher também precisa trabalhar. E muitas mulheres vivem sozinhas, né? Independentes, tipo Sim. eu. E aí, tipo a Rebeca também. Sim. Então, nós precisamos assumir uma energia mais yang, né? Na verdade, a palavra é yang, tá bom, gente? Mas para quem tá acostumado, yang, tá? É uma energia mais yang, para quê? Porque senão a gente não dá conta. Então, nós precisamos ser mais racionais, nós precisamos ser mais pau na mesa. Sim. Só que se a gente entra nessa energia extremamente masculina,
nós vamos encontrar homens femininos. Porque existe essa lei universal que todo polo vai encontrar o polo oposto. Sempre. Isso é uma lei universal. Então, a gente sempre vai atrair para que haja esse encaixe perfeito. Então, uma mulher vai atrair um homem. E se for uma relação homoafetiva, Roberta, vai ter a polaridade feminina e a polaridade masculina. Mas se as duas estão femininas, vocês podem ver que vocês vão ciclar. Vocês podem ver que na relação de mulher com mulher vai ciclar. Uma hora ela vai estar mais yang e a outra mais yin, e às vezes vocês trocam essas polaridades. Então, eu sempre vou atrair um homem yin se eu não estiver bem resolvida com o meu yin. E aí, o que nós precisamos fazer, então? Eu posso ter esse yang, eu posso ter essa coisa mais funcional, mais racional, mas eu preciso, então, também trabalhar o meu yin. E isso aconteceu, inclusive, comigo. Eu atraía homens muito femininos, muito filhinho de mamãe, muito dependentes. E não gostava de trabalhar, era sempre eu que fazia as coisas acontecerem, eu que escolhia os lugares. Quando eu comecei a entender que eu não estava me permitindo terceirizar, pedir um colo, encarar as minhas fragilidades, dizer, cara, não aguento mais, dar umas surtadinhas, sabe? Eu continuei arranjando os homens assim. Quando eu entendi aonde que eu não estava acolhendo o meu feminino, que eu precisava surtar, eu precisava de colo, eu precisava pedir ajuda. Que lindo. Aí sim, eu encontrei um homem que tem o papel de homem. E aí eu me coloco nesse papel de mulher, mesmo tendo a minha parte funcional. Então, você pode continuar yang, mas você vai ter que abraçar o seu feminino. Você vai ter que encontrar onde que não tá fluindo o feminino aí. A chave é acolher o feminino. Isso. Nossa, Rô, incrível. Você tem que lembrar que a sua polaridade mestre é ser mulher. Incrível, incrível. Nessa sociedade atual, um desafio. Mas esses encontros entre nós é um momento de resgate. Muito, né? Não é? Conversas. Sim. E você vai encontrando. E quando você joga para o mundo, eu estou disposta a me curar, as coisas vão fluindo. Aí vai aparecer um podcast na sua cara, assim, pra você assistir. E as coisas vão batendo. Então, tudo flui. Tudo vai chegando, naturalmente. Né? Rô, antes da gente dar continuidade, eu vou parar aqui um minutinho para agradecer a nossa patrocinadora Tenda Medieval, que vem trazendo vários produtos, os melhores produtos, como caneca, espada, www.tendamedieval.com.br. Vamos voltando agora. Rô, e conta pra gente, assim, alguma experiência de reconsagração do ventre que você sentiu, assim, que foi bem marcante, se você lembrar, de um antes e um depois, assim. Eu lembro que você falou de uma moça, numa aula que eu assisti, só para elucidar, mas aí você me fala se você lembra de outras, que ela falava que não tinha resultado nenhum. Você falou, mas, gente, ela conseguiu trabalho, ela terminou o relacionamento, ela não tá enxergando, mas tá todo mundo vendo. Uhum. Que reverberou até na prosperidade, parece, né, Rô? Tipo, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver. Foi. Então, tem algum exemplo, assim, que você fala, nossa, esse aqui é incrível? Perfeito. Inclusive, a gente recebia muitos depoimentos, sempre muitas coisas. E aí, em 4 anos, nós recebemos 3 mulheres, só 3, gente, de tantas mulheres, 3 só falaram que não sentiram nada. E aí, a gente fazia questão de fazer uma consulta comigo, e era sempre isso. Aí, elas começaram a me contar a vida delas. Falei, como assim? E por que você acha que não aconteceu nada? Sua vida mudou. Isso. Então, às vezes, não percebe, é porque tá tão fechada. E, às vezes, elas acham que, por exemplo, é tudo... Sei lá, às vezes acho que escuta os relatos e acha que é, tipo, muito mágico. Sim. E cada pessoa vai ter resultado de uma forma, cada pessoa vai mexer numa coisa. Inclusive, eu faço mais de uma reconsagração do ventre por ano, eu mesma. Inclusive, às vezes eu estou reconsagrando e, de repente, eu percebo que ali vou ser reconsagrada também. Começo a sentir cólica, começo a ter insights. E é assim, surpresa. Do nada, eu tô reconsagrando vocês e começo a sentir que essa vai ser minha reconsagração também. Então, o corpo mesmo responde por conta própria. Sim. E cada vez que nós reconsagramos, o nosso corpo vai trazendo. Então, por exemplo, às vezes você traz um assunto para a reconsagração. E do nada, você começa a ter insights, você começa a ter processo com a tua mãe, por exemplo. E começa a entender vários insights e várias coisas. Então, ela toma vida sozinha. E sempre vai ter o que reconsagrar.
E aí tem mulheres, por exemplo, que acabaram de fazer a reconsagração e aí elas mudam de país no mesmo mês. Teve uma, inclusive, que até hoje ela tá na Espanha. Caramba. E faz... A Lana era bebê. A Lana tá com 11 anos agora. Então, fazem 11 anos, no mesmo mês... O nome dela é Camila. No mesmo mês que ela fez a reconsagração, o namorado arranjou um emprego lá e ela foi junto. Tá até hoje em Espanha, nunca mais voltou pro Brasil. Nossa. Então, acontecem muitos movimentos, às vezes de prosperidade. Tem mulheres que falam assim, Roberto, estava com um projeto muito tempo parado. E eu fiz a reconsagração, ele fluiu, ele estava na gaveta. Então, o que, que eu imagino? A impressão que eu tenho é como se ficassem várias coisas no nosso campo para chegar. Mas nós mesmas travamos, sabe? E aí, quando a gente limpa tudo, parece uma avalanche de coisas. Que incrível. E existe, assim, algum movimento de sabotagem? Da gente, antes de fazer a reconsagração, a gente resistir, acontecer alguma resistência? Geral. É muito, 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 muito. Só que quando eu falo isso para as meninas, elas acham que é marketing, né? Aham. Fala assim, olha, se você tá com vontade de fazer a reconsagração, mas você tá postergando, é autossabotagem. Parece marketing, não parece? Sim, sim. Então, é difícil de falar. Mas, nossa, muitas. São muitas, muitas, muitas. Inclusive eu. Eu Sim. também. Quando eu fico postergando até... Falo assim, Roberto, pelo amor de Deus. E aí eu pego e faço. Mas é muito comum, por quê? Porque nós sabemos que vai mexer com muita coisa. Sim. E aí a gente fica com medo de olhar para aquilo. Às vezes as mulheres falam assim, mas Roberta, como é que é? Mas o que vai acontecer? Então o desconhecido dá medo. Mas é muito tranquilo, gente. Por mais que vocês chorem, por mais que mude as coisas, é maravilhoso o processo. Você começa a ter várias... É como se você olhasse a tua vida fora do labirinto. Que lindo. Então, não é? Parece Com que a gente tomou ayahuasca, não né? parece? Começa a ter parece. vários insights, começa a entender tudo, 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 Vai tudo. fazendo sentido, né, Rô? Nossa, e cada vez que eu faço, Rebeca, eu começo a entender, por exemplo, a última reconsagração que eu fiz, eu nem tinha levado isso. E aí eu comecei a entender por que eu fico nesse efeito sanfona. Engordo, emagreço, engordo, emagreço. Eu tava honrando a minha tia. Olha só. E toda mulher mais velha da família sempre era mais gordinha. E a mais nova sempre muito magrinha. Eu falei assim, caramba, como é que eu nunca reparei nisso? E aí eu tava honrando esse padrão da minha tia e de todas as mulheres mais velhas da família. Que incrível. Aí pronto, desliguei. Visualizou, enxergou, fez sentido e soltou. É muito louco. Incrível. Ai, Rô, a gente tá chegando no final. E, assim, dá vontade de mais. A gente vai, assim, combinar outros encontros, porque tem questão de pompoarismo. Tem Yoni Egg. Yoni Egg. Gente, a Yoni Egg. Ai, Roberta, fala só um minuto. O que é essa Yoni Egg na nossa vida? Não, mas tem aqui, ó. Deixa eu pegar. Gente, é incrível. É Yoni uma Egg. pedra poderosa que a gente coloca lá no nosso canal, né? Você usa, né? Eu uso. E você acaba de colocar, a gente começa já a pensar diferente. Peraí, a gente coloca onde, Rô? Dentro do canal íntimo. Olha Por isso que eu falei que eu ia isso, pegar gente. aqui. Pensa, essas mulheres poderosas, lá das egípcias, né, Rô? Sim. Muito profundo. Dizem que Cleópatra utilizava a Yoni Egg. E aí, são vários cristais diferentes e cada cristal vai trazer uma coisa. E não é sutil, não, tá? É forte, forte mesmo. Você acaba de colocar, você começa a sentir aquilo. Sim. Pra quem gosta de cristal, né, de usar apetrechos e acha que sente diferença, é porque você não colocou ela lá dentro. Pensa colocar um cristal dentro de você, né? Dentro do canal. Dentro do chakra básico, né? Muito forte. É incrível. A gente pode combinar de você vir falar sobre isso também Vamos pra lá. nossa linda. Ô, Rô, e fala pra gente, assim, aonde que a gente pode te encontrar? Você atende presencial, você atende online? Existe diferença? Porque às vezes a gente tem esse certo receio de que online não é com tanta qualidade igual presencial. Como que você visualiza isso, Rô? Eu tinha essa crença antes de começar no digital e é muito incrível. Eu recebi muito mais depoimentos fantásticos do digital do que do presencial. Olha só. Eu acho que pelo fato delas ficarem no ambiente delas, na casinha delas, não tem que fazer caras e bocas para ninguém, sabe? Então, elas vivenciam muito interna. E aí, os resultados são muito fantásticos. Mas, no presencial, a gente tem muita troca. A forma que ela é egrégora, Sim, sabe? sim. Então, que você fez o primeiro presencial, não foi? Foi incrível. Então, essa egrégora, essa troca é muito incrível. E toda vez que forma um grupo de mulheres, parece que elas trazem as mesmas questões. Sim. É uma conexão mesmo, né? Sim, sim. Então, é gostoso também. Cada um tem a sua individualidade, mas funciona
exatamente igual para todos. É mágico, né, Rô? Muito. E aí, vocês podem fazer terapia comigo, né? Vocês podem fazer a reconsagração ou a Yoni Egg terapia. Tem várias coisas para fazer. Tem o pompoarismo, a ginástica íntima dentro do portal Personari. Então, tem muita coisa, gente, muita coisa. E aí, para vocês irem acompanhando, dentro do Instagram, eu só falo a respeito da reconsagração e tudo que engloba a filosofia da reconsagração, que já é muita coisa, porque senão eu deixo vocês doidinhas, vocês não vão saber o que eu trabalho ali. Mas me procurando, né, no íntimo, aí você me explica o que você tem e eu vou te direcionando qual o caminho que você vai percorrer aqui dentro. E aonde que a gente te encontra, Rô? O Instagram é Roberta Struzani, oficial. E tem o site, que aí tem várias coisas aí para você encontrar, que é Roberta Struzani, struzani.com.br. E eu quero compartilhar a minha experiência pessoal que eu tenho com você, que ela é incrível. Além de tudo, ser uma pessoa... Dá pra perceber, né? Se a energia surreal é verdadeira, é uma mulher mágica, uma deusa. E uma terapeuta também, né? Fazendo um processo terapêutico com a Rô. Eu não sei onde ela encontra tempo para isso, mas ela dá uma atenção. Roberta, eu sou apaixonada, porque às vezes eu mando uns podcasts, né? 6 minutos, áudio, 9 minutos. E aí ela responde 9 minutos, 6 minutos. E eu falo, caramba, onde que essa mulher tem esse tempo sagrado? E uma dedicação, uma qualidade, assim... Quando ela vai depois fazer a devolutiva no atendimento, às vezes ela monta slide, tipo, ela junta tudo, faz uma síntese de tudo que escutou ao longo do dia, né, e da noite também, das madrugadas, e faz essa devolutiva durante o atendimento, com prática, com ações, com vivências. Depois, olha, Rebeca, eu vou te passar tal material, vou te passar tal ritual, vou te passar... Então, assim, é tão profundo, Rô, o seu trabalho, cara, que eu queria que, assim, o mundo conhecesse. Se dependesse de mim, eu vou soltar, assim, para os 4 cantos da terra. Linda. Porque você é surreal, Roberta. Por mais Robertas Struzanes no mundo, sua linda. Gratidão. Gratidão por você existir, viu, Rô? Obrigada. E fala pra gente o que é isso aqui, essas pedras, magia. Eu trouxe as runas aqui pra gente tirar pra vocês, pra fazer uma brincadeirinha agora no final. Runa, Rô? O que é runa? Runa é o primeiro oráculo que existiu no mundo. As letras do nosso alfabeto germânico, elas são inspiradas nas runas. Elas são nada mais, nada menos que runas. Então, nós vamos tirar aqui 3 runas. E eu vou colocar na posição e você vai pensar aí qual que você vai escolher. Vai ter que ser essa, que já pensou 2 vezes. Então, escolhe aqui. Primeira, a segunda ou a terceira. Pensa aí. Primeira, segunda ou terceira. Escolheu? Vou passar o resultado. Primeira. Lagus. Então, Lagus, você escolheu também aí? Escolhi. Escolheu? Então, Lagus é a runa que representa o feminino. É a runa que representa a mulher, a intuição. Então, ela traz a mensagem de você aprender a deixar fluir. Ela representa o lago, a água, o líquido amniótico. E o que a água faz? Não importa o recipiente que você coloca ela se adequa. Se ela está passando por um riacho e tem obstáculos, ela não vai parar, ela não vai resistir, ela vai deixando fluir. E às vezes o que você precisa fazer na vida é soltar o controle, é se encaixar, é deixar fluir, é ser adaptável como a água e ter fé, usar a tua intuição, ainda mais no feminino. Nossa. Deixar que as coisas tomam o seu rumo. Você não precisa ter medo do que vai acontecer, nem precisa escolher. Não é você que escolhe, porque você não sabe de tudo, você não vê tudo. E aqui, tô achando que aparece pra você, hein? E a segunda aqui, ela fala de um ciclo de conclusão. Início, meio e fim. Então, ela mostra que tudo na vida é cíclico. E que nós não nascemos grudada em ninguém, nem num trabalho, nem em nada. A vida é infinita. E se você se prende numa coisa, você está se impossibilitando de viver esse leque de oportunidades infinito que existe no mundo. Você está escolhendo por você mesmo, pelo esse aspecto de hoje, o que você precisa vivenciar. Isso não é legal, isso está errado. Deixa fluir como as águas e deixa que a vida tenha os seus ciclos, sabe? Então, a mudança ela é extremamente importante de acontecer. E o último é Bercano, que é a mãe, a gestante. É você iniciar novos projetos, é você iniciar novos momentos, ou seja, elas estão muito interligadas. Eu escolhi a uma terceira. na outra. Olha, que isso. incrível. Então, é você deixar que a vida ela tenha uma fertilidade
E aí, novas coisas estão para acontecer. Novos nascimentos vão acontecer, seja físico ou seja um projeto. É um novo momento, algo que vai mudar completamente a tua vida. Então, aceita. E eu acho que tá tudo muito interligado aqui. Que lindo. Não duvido não que tenha pegado aqui bastante da sua energia também. Rô, sua linda, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Foi um grande prazer ter você aqui, Roberta. Nossa, por mim ficaria horas. E a gente vai combinar outros encontros, viu? Vou amar, gratidão. Você é maravilhosa, Rô. Gratidão mesmo, querida. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigada.